Nesta sexta-feira, o Centro de Cultura da Câmara Municipal de Salvador está sediando o primeiro Fórum de Enfrentamento à Violência Doméstica. É um evento que está sendo promovido pelo gabinete da deputada federal Rogéria Santos, com o apoio da vereadora Ireuda Silva, que tem como objetivo promover conscientização e debates sobre o enfrentamento à violência doméstica contra as mulheres. Nós precisamos de enfrentar de uma maneira mais ampla. Nós precisamos inserir toda a sociedade, todos os poderes dentro dessa luta. Eu acho que nós temos uma fragilidade que precisa ser detida. Nós não podemos esperar tanto para uma mulher que vai dar queixa ser ouvida. Além da sociedade civil não se movimentar, que também é da nossa responsabilidade. Eu não estou dizendo que tem que ir à ponta de faca, mas eu estou dizendo que tem mecanismo de defesa. Vamos ligar, não precisa a vítima estar inserida dentro disso. É responsabilidade minha, enquanto cidadã, chamar a polícia e dizer, olha, tem uma mulher correndo risco de vida. Nós precisamos investir, de fato. Agosto Lilás, ok, combate à violência contra a mulher. As mulheres morrem todos os dias. Então, nós precisamos estar na mídia, nós precisamos reeducar, nós precisamos atuar nas escolas com essas crianças, educá-los de fato, porque eu não sei onde nós vamos parar. A meta agora é matar, 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 matar e matar. Você acha que prender um deles vai refrear os que estão aí prontos para matar? Não vai. Então nós precisamos sentar, os poderes precisam sentar, precisam discutir, precisam entender o que precisa ser feito. De fato, precisa liberar essa pilha de processos que nós temos aí empilhados e mostrar para essa sociedade, mostrar para estes homens que tem leis e que mulheres não foram feitas para morrer. A deputada Rogéria Santos falou sobre o desafio de conscientizar e incluir os homens nessa discussão. Em Salvador, de política para as mulheres, inclusive criou o NEF, que é o Núcleo de Enfrentamento ao Feminicídio, que tem esse objetivo principal, que é trazer os homens essa conscientização, trazê-los para essa discussão, trazê-los para essa abertura de mentalidade, instruindo, ensinando-os e fazendo com que eles também identifiquem essas violências e que eles são os algozes, né, os agressores. Então isso já é um projeto que eu persigo muito de perto, é uma preocupação que a gente já tem desde muito. E dizer que a gente se assusta muito na atualidade em ver o quanto, em meio ao Agosto Lilás, o mês de combate e prevenção à violência doméstica e familiar contra a mulher, a gente vislumbra uma crescente estarrecedora de feminicídios, de mulheres sendo mortas, de crimes ainda que não estão classificados como feminicídio porque estão sendo investigados, mas que têm as nuances de feminicídio. Você fica pensando, até onde vai isso, né? E a gente precisa dar um basta nisso, que é um dos objetivos principais do Agosto Lilás, eventos como esses, eventos que trazem a fala da rede, que trazem momentos de conscientização. E quanto maior o número de pessoas a gente conseguir chegar, melhor vai ser, mais pessoas estarão conscientes e a gente consegue, então, proteger mais mulheres. O fórum contou com palestras de diversas autoridades ligadas aos direitos da mulher, como a secretária de Política para Mulheres, Infância e Juventude, Fernanda Lordelo, a delegada titular da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher de Brotas, Bianca Torres, e a coordenadora do Núcleo de Enfrentamento e Prevenção ao Feminicídio, Iracema Silva. Estiveram presentes representantes de vários segmentos, como a ativista social Bárbara Trindade, que avaliou o funcionamento do aparato de proteção à mulher e fez críticas ao atual sistema. A gente precisa mudar primeiro o quadro no Senado, né? Porque a gente precisa mudar o código. Se funcionasse, com certeza, um homem não entraria dentro de casa e mataria uma mulher. Se funcionasse, com certeza, a Ronda não teria ido para Lauro de Freitas, porque eu tenho essa crítica. É um absurdo a Ronda Maria da Penha funcionar em Lauro de Freitas, até porque é outro município. Então, assim, será que dá conta? Não está dando conta de Lauro, vai dar conta de Salvador?
Só a Cajazeira tem quase 1 milhão de habitantes. Aí vem um subúrbio, então eu acho que é uma coisa que a gente tem que repensar e repensar urgente. Nós temos que chamar as vereadoras, nós temos que chamar as deputadas, os deputados, porque nós estamos falando de mulheres, estamos falando de pessoas. Então, quando a gente fala de mulheres, de pessoas e de violência, não tem partido e não tem cor. Então a gente tem que chamar os parlamentares, os senadores, as vereadoras, que seja de esquerda ou de direita, para a gente discutir sobre o feminicídio e sobre qualquer tipo de violência contra a mulher. A profissional de serviços gerais, Miriam Santiago, que foi vítima de violência doméstica, também esteve presente no fórum e falou um pouco sobre a sua experiência de atendimento na delegacia. No momento que eu fui procurar um atendimento, eu fui meio receosa pelo histórico, pelas coisas que a gente ouve quando a gente chega pedindo um socorro, um auxílio. Mas muito pelo contrário, eu fui atendida humanamente, fui atendida, tive um aparato, um apoio psicológico, um apoio judicial, em tudo que eu precisei foi feito no mesmo momento, muito mais rápido do que eu imaginava que iria ser. A coordenadora da Patrulha Guardiã Maria da Penha, Jéssica Reis, e a subcomandante do Batalhão de Policiamento de Proteção à Mulher, Major Paula Queiroz, falaram com a nossa equipe sobre o crescente índice de violência contra as mulheres, mesmo com todas as campanhas e discussões que vêm sendo realizadas desde que a Lei Maria da Penha entrou em vigor. Hoje a gente vê, por um outro lado, hoje a gente tem a Casa da Mulher Brasileira que em um pouco mais de 1 ano e meio da sua inauguração, já foram mais de 17 mil atendimentos. E aí a gente pode dizer, nossa, são 17 mil vítimas dentro da cidade de Salvador. Mas a gente olhando por outro lado, são 17 mil mulheres, ou seja, são mais de 17 mil famílias que estão acreditando na rede de apoio. Então, é dessa forma que a gente enxerga. Tem uma demanda reprimida que vai aparecer em algum momento. Então, se a gente consegue perceber que os números atuais, eles aumentam por 2 motivos. Um é justamente a denúncia dessa demanda reprimida. E o segundo momento, a gente tem as campanhas de conscientização, desde 2006, como você vem dizendo, há alguns anos, isso tem ganhado um corpo maior, a mídia tem divulgado bastante. Infelizmente, há uma naturalização desses comportamentos. Mas com as campanhas, com a divulgação, as pessoas começam a entender que aquilo não é natural, que aquilo não é normal. Então, conseguem perceber que são advindos de uma relação tóxica e tem uma possibilidade de quebrar esse ciclo ou essa espiral de violência e conseguir ter melhor êxito na preservação de sua vida. O que a gente não pode é parar. Nós precisamos cada vez mais e mais insistir nesse assunto. Por quê? Porque a gente está falando de um comportamento cultural. E um comportamento, um modelo mental, ele não muda de uma hora para outra. A gente precisa fazer uma sensibilização, uma desconstrução e propor a reconstrução desse modelo para que a ação seja modificada, o respeito impere e a vida sorria para todo mundo.